Primeiro, não haverá lockdown. Nós não fizemos isso durante a pandemia, durante o pico da pandemia, que foi ali no final de abril, início de maio, e não será agora que nós vamos tomar uma decisão como essa. Mas nós temos acompanhado os casos de Covid no estado do Amazonas e temos mantido uma transparência muito grande e a responsabilidade de chamar os poderes, de chamar o comércio, a indústria e a sociedade civil organizada para que a gente possa tomar decisões às claras, mostrando a situação pela qual o estado do Amazonas passa. E nos últimos dias, nós constatamos um aumento significativo dos casos de coronavírus no estado, sobretudo na ocupação da rede pública de saúde. Eu tenho informações de que a rede privada também já tem um aumento significativo de casos, já chega a 85% de ocupação. Tem hospital particular que já está com sua capacidade toda ocupada e tentando locar leitos. Na rede pública, só no Hospital Delfim Aziz, nós temos uma ocupação hoje de 94% dos leitos clínicos e 99% de ocupação de leitos de UTI. E o detalhe é que nos últimos 35 dias nós aumentamos 50 leitos de UTI e estão praticamente todos ocupados. O aumento desses casos de Covid tem relação com eventos que geram e que geraram aglomerações. As eleições tiveram uma participação significativa nesse processo e agora nós estamos colhendo os frutos disso. Também temos as festas clandestinas que têm acontecido com muita frequência em Manaus. Então, esse conjunto de ações tem colaborado para que os casos de Covid aumentem. Nós tínhamos uma média de mortes diárias de algo em torno de 5, 6, agora nós estamos passando para 10, 12. Por isso que vocês estão vendo lá no mapa o estado do Amazonas em vermelho. Tenho conversado muito com o comitê, conversado muito com o pessoal da Secretaria de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde, monitorando e entendendo que medidas nós iremos tomar e que ações são necessárias para conter a disseminação do vírus e que, sobretudo, preserve a vida das pessoas. E tentando encontrar um equilíbrio de funcionamento mínimo das atividades econômicas. Hoje, nós reunimos mais uma vez com os poderes, com os representantes da indústria, do comércio, de outros segmentos, para informar de algumas decisões que nós estamos tomando para poder diminuir os casos da Covid-19. São decisões que nós não queríamos estar tomando, mas são decisões necessárias, levando em consideração que muitos estão ignorando o uso da máscara, o distanciamento social e outros protocolos da área de saúde que são importantes para não disseminar o vírus. Os números indicam que os mais afetados, os que são mais contaminados pelo vírus são pessoas entre 20 e 49 anos de idade. Mas quem está morrendo mais são aqueles que têm acima de 60 anos de idade, e eles representam 73% dos mortos. Isso indica que muitos estão levando para dentro de casa o vírus e estão colocando em risco os pais, os avós e outras pessoas da própria família que têm algum tipo de comorbidade. Nós tivemos um grande problema durante a pandemia aqui na capital, por conta da ausência da prefeitura. Todas as capitais brasileiras assumiram suas responsabilidades de estabelecer medidas restritivas e de recomendações, ao contrário da Prefeitura de Manaus, que não fez uma ação sequer efetiva. A única coisa que foi feito foi o quê? Fechar a Ponta Negra, baixar um decreto para o uso de máscara, que até hoje não houve nenhum tipo de fiscalização para saber se efetivamente isso estava sendo cumprido.
Manaus tem a cobertura de assistência básica mais baixa de todo o estado. É muito menor do que municípios que têm 5% de orçamento em relação à capital. A maioria dos municípios do estado do Amazonas tem acima de 90% de cobertura básica. E isso foi essencial para que no interior nós não tivéssemos um avanço tão significativo dos casos no pico da pandemia. Eu queria fazer esse registro aqui, porque todas as responsabilidades tiveram que ser assumidas pelo governo do estado. E em nenhum momento eu iria me ausentar, eu iria me esquivar de trabalhar para salvar vidas. E nós estamos tomando essa decisão hoje para garantir a proteção das pessoas. Nós estamos baixando um decreto para restringir algumas atividades. Nós precisamos de 15 dias para que a gente diminua a taxa de transmissão. A partir do dia 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro, comércios e estabelecimentos que não são essenciais funcionarão por drive-thru e delivery e funcionarão até às 9 da noite. Shoppings funcionarão também no sistema delivery e drive-thru. Eventos, casamentos, formaturas estão proibidos. Reuniões comemorativas estão suspensas. As feiras e mercados vão abrir com um horário que serão estabelecidos e está sendo nesse momento discutido pelo nosso comitê. Os serviços essenciais são padarias, supermercados, farmácias, venda de gás, água, serviços de abastecimento de energia elétrica e outros. Os hotéis continuam abertos, mas os restaurantes dos hotéis vão atender apenas os hóspedes. Os espaços públicos do estado do Amazonas, a partir do dia 26, estarão fechados. Serviços intermunicipais serão mantidos, mas será reforçado o trabalho de fiscalização, respeitando a quantidade máxima de ocupação dessas embarcações. A indústria também está mantida com o seu funcionamento. Nesse momento, o comitê está reunido com representantes também do comércio e da indústria para que a gente termine de formatar o decreto que deve ser publicado para começar a valer a partir do dia 26. O trabalho de fiscalização que foi feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e também pela Fundação de Vigilância em Saúde foi um trabalho de orientação, um trabalho educativo, mas a gente percebe que o resultado não foi tão significativo. Então, a partir de hoje, a determinação que eu estou dando para a Secretaria de Segurança Pública, e isso a gente vai colocar em decreto, é que os eventos clandestinos, que festas clandestinas serão fechadas, os equipamentos de som recolhidos, os equipamentos que estiverem sendo usados para a promoção dessas festas também vão ser recolhidos, assim também como bebidas e outros acessórios ou instrumentos ou equipamentos que sejam utilizados para a realização desses eventos clandestinos. Tudo isso que nós estamos fazendo é para preservar vidas, é para fazer com que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. E nós já começamos a colocar em funcionamento mais uma etapa do nosso plano de contingenciamento. Já fizemos parcerias com o HUGV, fui a Brasília assinar um termo de compromisso para que leitos do HUGV estivessem à disposição do Estado para funcionar como retaguarda do Covid, no processo de deshospitalização daqueles pacientes que já tiveram Covid, mas que continuam nesses leitos de UTI. Também temos parceria com a Beneficência Portuguesa, que também está nos disponibilizando leito, tem possibilidade de habilitação de novos espaços para receber pacientes. E também estamos aumentando a quantidade de leitos nessa próxima fase lá no Delfinazes. Nos últimos 35 dias, nós colocamos 50 leitos de UTI nessa unidade de saúde e nos próximos dias nós vamos colocar mais 10 leitos de UTI. Então a gente vai chegar ali a quase 400 leitos em pleno funcionamento.
Nós já comunicamos a situação do Estado do Amazonas ao governo federal, que tem acompanhado diariamente a situação aqui no Estado do Amazonas, e nos próximos dias está nos enviando 40 respiradores e 100 monitores para que a gente possa para que a gente possa ter a ajuda na montagem dessas novas estruturas. E a gente faz aqui um apelo à população de que não adianta o governo ampliar a sua rede de atendimento na área de saúde se não houver a colaboração de todos. É impossível o Estado estar em todos os lugares, em todas as residências, em todos os eventos, fiscalizando quem quer que seja. Se não houver a cooperação da população, nós dificilmente vamos sair dessa condição. Nós estamos baixando esse decreto que começa a vigorar a partir do dia 26, para que a gente tenha uma diminuição na transmissão dos casos de Covid, para que a gente não fique reiteradamente tendo que baixar a cada 15 dias um decreto com novas proibições ou renovando decretos. Então, esse é um trabalho que exige o empenho de todos e um esforço individual de cada cidadão para que a gente consiga avançar.